Olá pessoal, meu nome é Lívia Alves e eu sou discente do curso de Biotecnologia da UFPB e essa aqui é a segunda aula de uma série de 3 aulas sobre o conteúdo de ligações químicas 1, como forma de avaliação da disciplina de Química Geral no primeiro período. Então bora começar. Alguns tópicos que serão trabalhados nessa aula serão desenhando estruturas de íons, estruturas de ressonância, exceções à regra do octeto e força das ligações covalentes. Lembrando que já tem uma aula pronta, tá? E disponível. Quem não assistiu, deve assistir para entender esses conteúdos, tá? Que é uma continuação. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre estruturas de íons, o que são e alguns exemplos. E hoje nós vamos aprender a desenhá-las, tá? E para isso nós precisamos aprender algumas regrinhas. Primeiro, o nosso objetivo ao desenhar uma estrutura de Lewis é que todos os átomos da molécula obedeçam à regra do octeto. Nem sempre isso vai acontecer porque existem algumas exceções que nós vamos ver posteriormente. Mas o objetivo principal é esse. Segundo tópico, a segunda regrinha, é que nós precisamos somar os elétrons de valência de todos os átomos da molécula, tá? E se for um íon, a gente precisa fazer o acerto, né? Se for ânion, a gente aumenta a quantidade de elétrons correspondente e se for um cátion, nós diminuímos, tá? Mas precisamos ver a quantidade de elétrons daquela molécula. Por que isso é tão importante? Porque posteriormente vai influenciar a desenhar outros passos na estrutura. Então, terceiro passo, nós precisamos escolher um átomo central e dispor os demais átomos ao redor. Geralmente, o átomo central é um de menor afinidade eletrônica, como, por exemplo, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, enfim, alguns halogênios também. Regrinha número 4. Devemos formar ligações covalentes simples, ou sigma, entre os átomos. Então, a gente pega um par de elétrons e põe entre os átomos para formar ligações covalentes simples. E o quinto passo, nós precisamos colocar elétrons livres nos átomos terminais até atingir a régua de octeto. E quais são os elétrons que nós estamos usando para atingir esse octeto e fazer as ligações? É aqueles elétrons que nós calculamos na regrinha número 2, que nós calculamos os elétrons de valência de todos os átomos da molécula, tá? São esses elétrons que nós estamos utilizando. Então, sobrando elétrons, devemos colocá-los no átomo central. E, se ainda não conseguir o octeto no átomo central, nós pegamos um par de elétrons de um átomo terminal e transformamos ele numa ligação dupla, ou pegamos mais pares de elétrons e transformamos numa ligação tripla, até conseguir os octetos, tanto nos átomos terminais como no átomo central. Desculpa essas pausas, pessoal, porque tomando água. Tá complicado aqui a situação para mim. Então tá. Vendo com um exemplo fica um pouco melhor de compreender. Nós devemos somar os elétrons de valência de todos os átomos envolvidos. Então, aqui na molécula de dióxido de enxofre. O enxofre ele tem 6 elétrons e cada átomo de oxigênio aqui também tem 6 elétrons, né? A soma dá igual a 18 elétrons. Então tá, segundo passo é escolher um átomo central, né? Com certeza será o enxofre aqui, né? Pela menor afinidade eletrônica. E os demais átomos serão de oxigênio. Terceiro aqui, nós precisamos formar ligações simples, né? Pegamos pares de elétrons, esses pares de elétrons aqui, ó, vem desse número, tá? Então, são 18 elétrons de valência, a gente está usando 4, ó. Um par para cada ligação, ó. 1, 2,
3, 4. Então, sobram 14 átomos para a gente dispor agora. Então, a quarta regrinha aqui, ó, é dispor os átomos que sobraram os átomos não, né? Perdão. Os elétrons que sobraram nos átomos terminais. Então, já tinha dois átomos, né? Dois elétrons, o oxigênio. E nós colocamos mais 6 elétrons livres. Então, atingiu o octeto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanto esse primeiro oxigênio aqui, quanto o último oxigênio, tá? Os dois estão obedecendo a regra do octeto. Mas e o enxofre? O enxofre só está com 4 elétrons, olha, por causa da ligação aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós precisamos obedecer o octeto nesse enxofre também, né? Então, sobrou quantos elétrons? 2, né? Nós já distribuímos aqui, olha, 8 de um lado, 8 de outro. Então, já dispomos aí 36 elétrons, sobrou 2. Os 2 elétrons que sobraram, nós colocamos aqui no átomo de enxofre. E o enxofre fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Opa, não obedeceu ao octeto, né? Então, o que a gente faz? A gente tira um par de elétrons de um oxigênio, tá? Que a gente escolheu o primeiro, mas poderia ter sido esse último aqui também, tanto faz. Então, a gente tira um par de elétrons e migra ele para formar uma ligação aqui com o enxofre, tá? Vai formar outra ligação covalente. Então, vai ter o enxofre fazendo dupla com um oxigênio e fazendo uma ligação simples com outro oxigênio. Vamos perceber que todos os átomos estão obedecendo ao octeto agora. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, né? Estão compartilhando 2 pares aqui com o enxofre. Aqui o enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Fazendo 3 ligações, né? 3 ligações são 6 elétrons, mais 2 elétrons livres aqui. Oxigênio, o último oxigênio aqui, ó, terminal, segue a mesma regrinha do outro aqui, ó, só que ele está fazendo uma simples, né? Faz uma simples aqui, ó, 2 elétrons, e é completado com elétrons livres, né? 6 elétrons livres. Tá, nas estruturas de Lewis que nós vimos anteriormente, os pares de elétrons ligantes podem ser substituídos por um traço, tá? Então, ó, olha essa molécula aqui, ó. Cada extremidade desse traço aqui é um elétron. Então, esse oxigênio, ó, ele está obedecendo ao octeto 1, 2, 3, 4 elétrons livres. E cada ligação aqui que ele está fazendo representa 2 elétrons, olha. Um nessa ponta, outro nessa ponta. 1, 2. Aqui também, ó. 1, 2. Então, 8 elétrons no total. O hidrogênio, ele só precisa de 2 elétrons na camada de valência, né? Então, essa única ligação que ele está fazendo aqui, ó, já está satisfazendo ele. Esse oxigênio aqui está satisfeito e esse oxigênio aqui está satisfeito e esse hidrogênio aqui também está satisfeito. Esse oxigênio aqui de baixo está fazendo uma dupla, né? Aqui, olha. Então, são 4 elétrons aqui e mais 4 livres. 8 elétrons de valência. E esse enxofre está fazendo 4 ligações, né? 4 ligações significa 8 elétrons. Então, tá tudo ok. Agora, vamos para o segundo tópico, que são estruturas de ressonância. As estruturas de ressonância, elas são 2 ou mais estruturas de Lewis para representar uma mesma molécula, tá? Sendo que uma pode ser mais estável do que a outra, né? Quanto às estruturas. Então, a seta dupla
Aqui, ó, a gente tá com um exemplo do benzeno aqui, tá? Essa seta dupla que vocês estão vendo aqui, ela representa o fenômeno de ressonância. Lembrando que a única coisa que muda é a posição dos elétrons, tá? A gente não muda a posição dos átomos de jeito nenhum. Mudar as posições dos átomos é fazer uma reação e não a ressonância. Então, como ocorre esse fenômeno, né? Uma ligação dupla, ela é quebrada e transformada em pares de elétrons livres, enquanto um par de elétrons livres diferentes é transformado em uma ligação, tá? Então, ocorre esse fenômeno. Uma ligação dupla é quebrada e um par de elétrons se junta para formar uma ligação. Que mais? Tá. A representação mais próxima da real que a gente tem é a média de todas as estruturas de ressonância, né, que faz o híbrido de ressonância. No benzeno, por exemplo, a gente tem essas duas estruturas aqui, ó. A alternância das ligações sigmas e pi. Olha, dupla aqui, simples aqui, dupla aqui, simples aqui, dupla aqui, simples aqui. Nessa outra aqui, ó, só vai mudar a posição das duplas, olha. Uma dupla aqui, simples aqui, dupla aqui, simples aqui, dupla aqui, simples aqui. Então, nós só conseguimos fazer duas estruturas de ressonância. A junção delas duas formam o híbrido de ressonância, tá? E ela acaba formando um ciclo, no caso do benzeno. Aqui, olha, os exemplos da molécula de ozônio e do íon nitrato. Vamos falar dessa molécula de ozônio aqui, ó. Vocês estão vendo essa ligação aqui, ó, π, que eu estou demonstrando? Ela vai ser quebrada, formando dois pares de elétrons livres, e esses pares de elétrons livres vão vir para cá, ó. Enquanto que nesse outro átomo de oxigênio, do final aqui, ó, esses dois pares de elétrons vão se juntar para formar uma ligação π. Então, tudo que eu falei aqui, ó, está representado nessa segunda molécula. Vocês estão vendo? A ligação dupla que tinha aqui não existe mais. Só que o oxigênio agora está com quantos elétrons livres? 6. E antigamente tinha 4. Enquanto que no último oxigênio aqui, ó, a gente tem uma dupla que não existia antes. E a quantidade de elétrons livres agora é 4 e não 6. Então, a gente só fez mudar de posição da ligação π, tá? E dessa estrutura aqui, a gente pode voltar para essa daqui. E dessa aqui, a gente pode voltar para essa daqui de novo, tá? É um looping. E aqui o híbrido de ressonância da molécula de ozônio. Aqui tem o do íon nitrato, tá? Mas aí vocês conseguem perceber a lógica. Se quiserem até dar um print e tentar resolver, fiquem à vontade, já está com o gabarito aí. Então, algumas exceções à regra do octeto, né? Ao terceiro tópico. Nós temos basicamente duas formas de exceção. A expansão do octeto, que é quando um átomo ele fica estável com mais de 8 elétrons de valência. Nós temos a contração do octeto, quando ele fica estável, quando ele fica estável com menos de 8 elétrons na camada de valência. Tá, primeiro, contração do octeto. Geralmente ocorrem em átomos do segundo período da tabela periódica, tá? E geralmente tem duas camadas de valência esses elementos. Então tá, o berílio, por exemplo, ele é da família 2A, né? Família, gente, não período. Também é do segundo período, tá? Mas é da família 2A. Sendo da família 2A, isso significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Pela regra do octeto, né, ele deveria perder esses 2 elétrons para conseguir estabilidade. Mas no caso dessa molécula aqui, ó, que é
Gente do céu, esqueci o nome da molécula. Ok, eu acho que ele tem a ver com... Gente, vou ficar devendo a vocês. Eu esqueci mesmo o nome da molécula. Que triste. Então tá, vamos continuar. Mas a gente consegue perceber aqui, olha, que em vez dele perder os dois elétrons da camada de valência dele, ó, os elétrons de valência dele são esses azulzinhos aqui. Mas em vez de ele perder, ele realiza uma ligação simples. Olha, vocês conseguem ver, ó, duas ligações simples aqui. Eles fazendo duas ligações, ele fica com 4 elétrons na camada de valência. O cloro aqui, ó, conseguiu o octeto, o outro cloro também conseguiu o octeto, mas o berílio ele não alcançou, mas ele fica estável com 4 elétrons na camada de valência. Pô, fiquei devendo o nome da molécula. Dicloreto de berílio, cara, lembrei agora. Então tá, essa segunda molécula aqui, ó, que é o fluoreto de alumínio, trifluoreto de alumínio, nós percebemos que o alumínio ele é da família 3A, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. Pela regra do octeto, ele deveria perder esses 3 elétrons. Mas, na verdade, ele faz o quê? Faz 3 ligações. 3 ligações covalentes e acaba ficando estável com 6 elétrons na camada de valência. Ó, vocês conseguem ver aqui, ó, em azulzinho, os 3 elétrons de valência dele, e eles fazem uma ligação simples com cada um desses fluos, ó. Os fluos ficam com o octeto completo, tranquilo, e o alumínio não, tá? O alumínio fica com 6 elétrons na camada de valência. No caso do alumínio, ele só ocorre quando tem essa interação, quando ele forma compostos com 3 átomos de elementos que sejam halogênios, tá? Por exemplo, o flúor, o cloro, o iodo, tá? Se ele formar composto com halogênio, é muito capaz desse fenômeno acontecer. Mas visto que existem essas exceções do octeto, como é que a gente faz para saber que estrutura de Lewis é a mais correta? Uma coisinha chamada carga formal. A gente precisa fazer a carga formal para cada um dos átomos para descobrir qual é mais estável. Qual estrutura está mais estável, está mais neutra. Então, vocês voltam lá no primeiro vídeo que eu estou falando sobre carga formal. Expansão do octeto, né? A segunda exceção à regra. A expansão do octeto ocorre em átomos de elementos não metálicos do terceiro período em diante. Por quê? Porque eles possuem 3 ou mais camadas eletrônicas. Lembrando que o período, tá? Ele está diretamente relacionado com a quantidade de camadas eletrônicas. Então, se o segundo período ele tem elementos com 2 camadas eletrônicas, o terceiro tem período com 3 camadas eletrônicas. Mas por que essas camadas eletrônicas elas são tão importantes? Porque elas têm orbitais d vazios, que podem acomodar 10, 12 elétrons ou mais, tá certo? Vamos lá. No caso do fósforo. No caso do fósforo aqui, ó, nessa molécula de fosfato de hidrogênio, ele faz parte da família 5A, né? Tem 5 elétrons de valência, então precisa receber 3 elétrons para alcançar o octeto. Mas ele não faz isso, tá? Na realidade, ele faz 5 ligações covalentes, ficando com 10 elétrons na camada de valência. A gente consegue ver aqui, ó, na molécula. Uma ligação simples com esse oxigênio aqui, outra ligação simples com esse oxigênio, outra ligação simples com esse oxigênio aqui e uma dupla com o último oxigênio, né? Então, eles fazem ligação com esses 4 oxigênios, faz 5 ligações com 4 oxigênios, ficando com 10 elétrons na camada de valência, né? 2 a mais do que permite o octeto. O elemento enxofre também é danado para fazer isso aí, gente. Danado para fazer isso aí. Olha o caso aqui do dióxido de enxofre.
ele fica estável, mais estável, né? Com 10 elétrons na camada de valência, ó, fazendo duas duplas. O trióxido de enxofre, ele ficou mais estável com 12 elétrons, olha, fazendo três duplas. Gente, o que é que eu fiz aqui? Vamos voltar. Pronto. E aqui a gente tem um caso do ácido sulfúrico, tá? Que ficou estável com 12 elétrons na camada de valência também. Isso é muito comum. E para finalizar, a força das ligações covalentes. Gente, a força das ligações covalentes ela é muito utilizada para medir a estabilidade de uma molécula, tá? É a chamada energia de ligação. Ela é medida pela variação de entalpia necessária para quebrar uma ligação numa molécula, tá? Uma molécula no estado gasoso. Então, aqui a gente tem o exemplo dessa molécula aqui de hidrogênio, que aqui está disposta a reação ó, de quebra da ligação. E essa quebra, ela gasta 436,4 kJ por mol. Então, a quebra de 1 mol de molécula gasta essa quantidade de energia, tá? E para uma molécula menos estável, tipo aqui a molécula de cloro, é gastado menos energia, tá? 242,7 kJ por mol. Porque quanto mais estável, mais energia necessária para quebrar a ligação. Quanto menos estável, menos energia necessária para quebrar a ligação. Também pode ser medida diretamente para moléculas, né? No caso de moléculas poliatômicas. Nesse caso aqui, ó, dessa molécula de água, a ligação necessária para a energia necessária para quebrar a primeira ligação OH é diferente da necessária para quebrar a segunda ligação OH. E por que que isso acontece? É porque a primeira etapa ela é mais endotérmica do que a segunda, né? E a segunda ligação OH ela sofre influência de algumas variações do ambiente. Por isso que muda a entalpia, por isso que muda a força necessária para romper a ligação. Aqui a primeira é 502 kJ por mol e a segunda 427 kJ por mol. Outra questão importante para a gente saber. Ligações triplas são mais fortes do que as ligações duplas, que por sua vez são mais fortes do que as ligações simples. E isso para quebrar, tá, gente? Porque precisa quebrar o maior número de ligações na dupla e na tripla. Para moléculas poliatômicas, nós consideramos a energia média de ligação, tá? Que nós podemos medir a quebra de energia de ligação para diversas moléculas poliatômicas e obter a média da energia de ligação. Por exemplo, se eu tenho uma ligação OH em 10 moléculas poliatômicas, então eu vou medir as energias de ligação necessárias para quebrar essa ligação em cada uma das moléculas e depois dividir por 10, né? Se são 10 moléculas, nós dividimos por 10. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção em mais um vídeo. E as cenas dos próximos capítulos são geometria molecular, tá? Nós vamos aprender geometria molecular e hibridações. Aqui algumas referências que nós utilizamos, nós não, né? Eu utilizei para fazer esse vídeo, tá? Todas as informações estão disponíveis aí no livro de Cheng, no livro de Química Orgânica, tá? E nesses sites aqui, são muito legais. Valeu, pessoal, e até a próxima.